Mas se você... Primeiro, o senso comum trabalha com a ideia de que a internet é uma rede anárquica. Assim, ela não tem centro, ela não tem dono. E isso é muito bom. Aí que está a cultura da liberdade. Na internet, ao contrário de na televisão e no rádio e nos jornais, eu não crio só, Maria Lídia, conteúdo. Eu crio formatos e crio novas tecnologias. E o mais interessante, eu não peço autorização para ninguém. Isso é a força criativa da internet. E isso é muito bom, não é ruim. A internet, ela tem um lado muito superior que é bom. Só que tem um problema, ela é uma rede cibernética, olha o nome. Ela é uma rede de comunicação e controle. O controle dela é dado tecnicamente por seus protocolos. Não há ninguém que entre no meu blog que eu não saiba o número do IP, da onde veio. Eu posso, inclusive, agir imediatamente sobre essa pessoa. E aí o que eu queria dizer é o seguinte, isso não é divulgado. É divulgado só o exagero. Olha, a internet nós não sabemos. Quer dizer, tem controle. Então, você está dando aqui um exemplo que existe mecanismo. O perigo da internet é outro. O perigo da internet é a gente tornar o Brasil ou qualquer país um país como a China. Censor. Onde o risco é, se eu vinculo uma identidade civil a um número de IP, sabe o que acontece? Como é na China, sabe o que acontece? Como é que eu vou fazer uma opinião? Como é que eu vou navegar na internet na hora que eu quero? Como é que eu vou fazer uma busca sem que você saiba que sou eu? Então, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, é exatamente o contrário. Os riscos da internet não é da ausência de controle, é de leis nacionais que exagerem o controle técnico e o transformem em controle econômico e político. Tá, mas aí eu queria falar só a última coisa, da eleição. Mas olha, antes da eleição, porque eu acho que há partes ali já prontas para... Não, tá bom, aí agora vamos a alguns questionamentos do Sérgio e do Wagner aqui que foram feitos. Primeiro, começando no final aqui, existem ferramentas técnicas de como identificar alguém que postou algo anônimo? Existe real anonimato na internet? Não existe. O Sérgio sabe disso, não existe. Se ele postou algo na internet anonimamente, nós temos meios técnicos de identificar. O Sérgio sabe disso, o Wagner sabe disso. Alguma questão foi questionada e sempre é colocado em discussão sobre se a questão do postar ou não, se eu tenho permissão de colocar algo de forma anônima na internet, conteúdo de forma anônima. Por que de início eu fiz o questionamento se é necessário marcos regulatórios? Por que é que eu questionei e não afirmei? Porque muito do que nós estamos tentando regular na internet hoje, por meio de leis específicas, já existe. Não é o marco civil, não é a lei eleitoral que está dizendo que não pode colocar algo na internet de forma anônima. É a nossa Constituição. A Constituição que foi fruto de muita luta por parte de todos os brasileiros e está aí vigente desde 88. E que quem fala usa no artigo lan 5º. Houses e internet points? Eu vou chegar lá. Como é que vou chegar lá. O Sérgio sabe. Como é que fica essa o Sérgio sabe que eu vou chegar lá. O Sérgio sabe que eu vou chegar lá. Questão da neutralidade. Nós falamos aqui que a internet foi uma outra coisa. A internet seria algo só. Essas leis vieram para controlar. Eu vou pegar aqui o que é que está acontecendo hoje no cenário americano. O cenário americano hoje está sendo muita discussão, principalmente entre a FCC, o Google e outras grandes empresas como a AOL e a AT&T, sobre o controle da internet. Por exemplo, o controle de conteúdo da internet. Se a gente for ler as leis que nós estamos tendo no Brasil, nenhuma fala de controle do conteúdo. Nenhum. Pelo contrário, a gente tenta tirar a responsabilidade dos intermediários. O nosso marco civil está aí para dizer o intermediário, ele não é responsável pelo conteúdo, e sim que colocou. É o que tem sido feito nos Estados Unidos. Os grandes lobbies têm tentado colocar até tráfico de conteúdo, impedir o conteúdo, até mesmo que vai ou não, o que é transmitido na banda larga. No Brasil está sendo diferente. Não, a maneira como está sendo mais feita. Inteligente. Lá é mais claro, aqui é mais inteligente. Eu queria, doutor Renato, só dizer uma coisa. Primeiro, a neutralidade e outra coisa. Ó, Maria Lídia, quem controla a infraestrutura da rede, os cabos, as operadoras de telefonia, de satélite, podem controlar, sim, o que passa por eles. Podem. Tecnicamente, eles podem. Foi lançado um movimento, o Wagner participa, pela neutralidade da rede, que é assim, quem controla a infraestrutura não pode controlar os fluxos. E isso, me parece, todos nós estamos de acordo, porque isso seria censura privada. Sim. Agora, qual que é o problema do anonimato? A nossa Constituição, equivocadamente, analógica que é,
defende, eu não vou querer dizer, mas eu não vou entrar nisso, mas defende Maria Alice, que é anônimo. Desculpe, Maria Lídia, nós temos um veto ao anonimato para a liberdade de expressão, mas não para a liberdade de navegação, nem para a liberdade de criação. Isso é outra coisa. Ok. Bom, Wagner Diniz já estava cheio aí. Não. Já disse que, não, eu digo assim, de opiniões, eu acho que contrárias, porque em alguns momentos eu tive essa percepção. Não, eu acho só que a gente precisa tomar cuidado quando a gente se preocupa demais com os ilícitos que podem ocorrer dentro da internet e, com isso, justificar os controles, né? Porque os ilícitos que acontecem na internet não são distintos dos ilícitos que acontecem fora dela. E a sociedade brasileira já tem mecanismos para punir os ilícitos. Portanto, se algum ilícito acontece na internet, aqueles que são afetados podem recorrer, né, e buscar os seus direitos na justiça. É uma questão da justiça e é uma questão da polícia de fazer as suas investigações com as ferramentas eficientíssimas que ela tem, né? A gente sabe muito bem que a polícia tem ferramentas eficientes, inclusive ferramentas tecnológicas também, para poder fazer processo de investigação. Do meu ponto de vista, nós não precisamos de nova legislação ou de alguma legislação específica, especial, para regular a internet. E se eu ajudei, de alguma forma, nessa discussão do Marco Civil da Internet, que está para ser enviado à Câmara dos Deputados, única e tão somente no sentido de que ali se conste que o acesso à internet é um direito do cidadão, né? Ou seja, passa a ser uma questão de Estado a garantia de acesso à internet. É nesse ponto que eu acho, porque aí você democratiza também, né, a percepção, a compreensão do que é a internet na vida do cidadão brasileiro. Eu estou preocupada com uma coisa e quero partilhar com vocês, que é o seguinte. Nós fizemos aí toda uma introdução e arrolamos algumas das preocupações, principalmente em relação às relações interpessoais, num ano eleitoral, quando está havendo aí um grande interesse e como foi na abertura do programa, de que candidatos e os seus homens de marketing acordaram para o poder da campanha eleitoral, da guerra pelo voto na web. E eu gostaria de nós já encaminharmos, né, essa nossa reflexão para esse momento, que é tão importante na vida do país. Eu passeei antes do programa, quando eu me preparava, por vários dos sites, dos blogs, acompanhei no Twitter, dos candidatos e percebi o quanto realmente já estão usando. E também me indaguei se os homens do marketing político digital, eles estão sabendo exatamente o que eles estão fazendo ou se eles estão aprendendo a fazer. Posso começar? Pode, claro. Eu quero começar por aí, né? Se vai ser um ano de grande experimentação ou um ano divisor de águas, como tem se afirmado. Deixa eu tentar